Você já pensou em quebrar a banca do Enem e fazer tudo o que o corretor quer ler na sua redação? Se sim, fique aqui comigo que eu vou te ajudar a quebrar a banca do Enem. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui do Português Redação da Chay. E você já deixou o seu like? Já se inscreveu no meu canal? Já ativou a notificação? Porque eu quero falar com você de como quebrar essa banca do Enem. Eu já corrigi o Enem, pois é, sei como é difícil para o corretor, para a vida de um corretor, corrigir a redação, mas sei também o quanto é difícil para você, meu caro estudante, hoje fazer essa redação do Enem. Por isso eu quero te dar algumas dicas e te explicar como que funciona essa correção. Enquanto corretor do Enem, a gente precisa olhar para a construção que foi feita ali, a sua prova, a sua redação, a folha e buscar alguns itens. Ai, deixa eu dar um spoiler. Tem um curso novo meu de redação, intensivo de redação para Enem concursos aqui embaixo. Então, dá uma olhadinha na descrição, acessa o meu curso. Meu curso tá R$97. Nada, quase nada. Para você fazer um intensivo aí comigo, com materiais exclusivos. Dentre eles, a gente já tem a primeira ideia olhando qual é a estrutura que o camarada seguiu. Então, eu já olho pensando assim, tem 4 parágrafos? Ok. Não passou nada da borda? Ok. Não tá escrito antes nem depois? Ok. Não tem florzinha, enfeitezinho, nada que simule que aquilo pode ser uma identificação? Beleza, vou corrigir essa prova. Ela tem mais de 7 linhas? Show de bola, também vou corrigir essa prova. Então, nossa primeira leitura é isso, é olhar para a estrutura. Depois a gente começa a olhar pontualmente. A gente sai buscando itens dentro da sua redação. Eu sempre busquei os seguintes itens via a orientação, né, que nos é dada nos treinamentos, por exemplo, que é, e pensa, tá? A gente tem 3 minutos para corrigir uma redação. Então, ou você, enquanto aluno, explode com aquilo que eu preciso ler de você, ou você vai perder ponto, tá? Então, o que a gente olha quando a gente começa a corrigir uma redação? Primeiramente, qual é o conectivo que você usou para iniciar, ou qual é a sua frase de abertura. Depois a gente procura se tem um repertório. O que você colocou de citação, se você trouxe uma alusão histórica, se você citou alguém, se você trouxe um repertório sociocultural, livro, filme, tá? Série. Se você entendeu o tema, quando você parafraseia o tema. E qual é a tese que você quer abordar, pra gente procurar se aquela tese depois ela é de fato abraçada, se você prova que aquilo é verdade. Então, esse olhar, sabe? Esse olhar pra qual é a frase de abertura, qual é o repertório, entender o tema porque parafraseou o tema. E qual é a tese, ela é muito rápida. E ali a gente já faz a nossa análise, se tem uma palavra errada, se a pontuação tá ok, e se os conectivos estão fazendo a sua função, tá? Além disso, é muito importante nessa primeira olhada, e a gente lê praticamente uma vez só a redação de vocês, se você utilizou, depois de cada ponto final, um conectivo para iniciar, mas deu barulho agora, um conectivo para... tem barulho da rua aqui. Um conectivo, se você usou esse conectivo correto para iniciar, se você depois de cada ponto final usou um conectivo, se ele faz sentido, né? Se você não trocou um mas com mais, se ele de fato se conecta com o pensamento. Aí a gente vai para o parágrafo de desenvolvimento. E eu sempre olhei se você colocou o tópico frasal, o que aquele tópico frasal diz e qual é a relação dele com a sua tese, tá? As provas que você dá para esse tópico frasal, se você tem 2 grandes argumentos de peso para dizer, olha, esse tópico frasal é verdade, porque você tem o grande argumento, que é a sua tese ali sendo debatida quando você coloca o tópico frasal, mas a gente busca se o dado que você trouxe tá ok, se ele não é plágio, se ele faz sentido, ou se a citação que você trouxe, ou o momento cultural se encaixa para falar, ok, esse tópico frasal é real e esse argumento faz sentido com a tese lá de cima. Mesma coisa a gente repete no segundo parágrafo de desenvolvimento. E a única diferença é que eu percebo se o conectivo de abertura do segundo desenvolvimento casa com o primeiro. Porque às vezes você coloca um primeiramente e coloca um ademais. Ou se o seu ponto de vista é mostrar 2 paralelos, tá? Pontos opostos. Então a gente consegue já fazer essa olhadinha. E por fim, quando eu chego na conclusão, o que eu busco? Eu busco o seu tópico, ou o seu conectivo, para ver se ele, de fato, é um conectivo de resumo, se ele é um conectivo de finalização, se ele é um contudo, se ele é um conforme, se ele é um destarte, se ele é um portanto, tá? Se você, na sequência, retoma a sua tese, se você parafraseia o tema e dá uma perspectiva para ele, os agentes que você coloca, as vias para que aquele problema seja resolvido e se elas são possíveis, né? E, por fim, a sua frase final.
Por isso que eu sempre digo, nunca coloquem uma citação, por exemplo, lá no final do seu texto, lá na sua conclusão, porque não é o tipo de informação que eu, enquanto corretora, busco, tá? E aí, por que eu tô abrindo isso pra vocês? Pra que você quebre a banca do Enem. Outras coisas que são importantes. Eu já sei quais são as competências avaliadas, mas eu tô te dando aqui a prática, tá? O que eu, enquanto corretora, busco sabendo as competências. Aí eu olho se não tem muita riscaçada, se eu entendo a sua letra, porque veja bem, eu passei lendo uma vez só. Lembra daquela vez a receita de miojo? A gente é instruída a descontar algumas partes. Então, eu posso simplesmente descontar 2 ou 3 linhas que eu não consiga entender. E aí entra a frase do miojo, entra pronomes, palavras que não existem, palavras erradas. Tem gente que leva informação aí dizendo que se você colocar o pronome neutro, sua redação vai ser zerada. Não, só vai ser descontado como uma palavra que não é certa e está na sua redação. Então, para quebrar a banca, você tem que pensar como corretor. Eu vou te encontrar no próximo vídeo. Eu espero que você tenha entendido e gostado de tudo que eu passei aqui pra vocês. Não esqueçam que aqui embaixo tem o meu link do meu curso intensivo de redação pra vocês. E são 25 aulas especiais que não tem aqui no YouTube, que vão te ajudar com materiais exclusivos meus também, para que você tire 1000 na sua redação. Beijo!